apresentação de hoje. Eu somente vou ter a honra de apresentar a nossa moderadora e ela vai fazer as honras com relação aos nossos panelistas. Temos aqui na moderação do painel de hoje a Fabiola Vaz. Ela que tem mais de 8 anos de experiência. Os termos da produção dela são muito inglês, então eu nem vou dizer em português para não estragar. Ela tem mais de 8 anos de experiência em R&S, em Executive Search em Portugal e Moçambique. E neste momento ela é Learning Development and Talent Manager no FNB Moçambique. E também tem estado a gerir uma Top Recruitment and Selection Executive Search and Assessment Consultants para todos os níveis de programa. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Posso uma salva de palmas? Na área de bebidas e cerveja. Experiência na América do Sul e África e atualmente está como Managing Director da CDM da IBM Moçambique. Muito bem, obrigada a todos mais uma vez. Vamos então dar início. Eu acho que começo com uma pergunta mais óbvia, que é o que é para vocês gestão de pessoas ser uma responsabilidade partilhada, o que é que isso significa para cada um. E eu digo-vos, se calhar, 2 ou 3 frases, não mais do que isso, de forma muito resumida, só para introduzirmos aqui o tema. Depois podemos começar pelo Bernardo, já agora. Bom dia a todos e todas e todos. Queria primeiro dizer que é uma grande responsabilidade estar a falar de gestão de pessoas numa sala cheia de pessoas que fazem isto dia a dia, enquanto que nós fazemos isto por parte um pouco grande do nosso trabalho, mas ninguém nos treinou. E, aliás, as pessoas que estão nesta sala foi quem nos treinou a gerir pessoas. Muitas das pessoas que estão aqui nesta sala têm-nos ensinado a forma de gerir pessoas. Portanto, bom dia a todos e obrigado por nos disponibilizarem para nos ouvir. A questão da gestão partilhada acaba por ser um ponto fundamental da liderança. Gerir pessoas não se faz através de um departamento. Gerir pessoas é uma tarefa que se faz todos os dias. Tem vários componentes da gestão de pessoas e começa a ser cada vez mais uma parceria entre os líderes e as pessoas que são donas dos instrumentos, das técnicas e das plataformas de gestão de pessoas. Conversas como a gestão de carreiras, conversas como desenvolvimento, sucessão, até conversas de... É a forma mais justa de nós comunicarmos com as nossas pessoas, gerir as nossas pessoas. Introduzirmos treino numa conversa, que é uma conversa de performance, introduzirmos treino numa conversa como uma conversa de remuneração, são conversas que as pessoas são muito sensíveis, não é? O dia a dia, a nossa carreira, a nossa avaliação, o nosso ganha-pão. Introduzir um terceiro dificulta muito, cria aquela barreira que nós não temos que ter no nosso. Portanto, eu vejo muito esta gestão de pessoas partilhada com uma responsabilidade. Caso de uma transformação, temos um compromisso de neutralidade carbónica em 2050, como devem imaginar, numa empresa de combustíveis, chegar a carbono zero é um desafio gigantesco. Nós estamos nesse caminho e a questão da cultura e do mindset da empresa teve que mudar radicalmente. E isso foi visível. Eu não estou na Galp assim há tantos anos quanto isso, mas já estou há alguns, já estou há 8, 9 anos. Também nós termos não só optado em processos de recursos humanos simplificados, mas mais processos de gestão de pessoas e processos ligados à área de pessoas. Toda a empresa fez um exercício enorme de desburocratização. Nós tivemos uma iniciativa do Keep It Simple, em que procurámos descer os níveis de decisão, atribuir níveis de competência e de avaliação de competências a um nível mais próximo possível da base da empresa, obviamente, sempre dentro de regras de compliance. Primeiro, tudo começa com a contratação ou a manutenção. Por que eu digo manutenção? Porque essa companhia vem de muitas fusões. E quando a gente compra uma outra companhia, a gente se
vira sócio de uma outra companhia, já tem pessoas lá dentro que a gente tem que avaliar. E o principal ponto para essa pessoa manter o seu emprego na companhia é saber se ela está aderida ou se ela adere minimamente à nossa cultura. E alguns pontos muito importantes da cultura é esse ponto de ter ownership com a companhia, da pessoa ser ética, da pessoa respeitar os outros, de valorizar a simplicidade, coisas desse tipo, ambição, coisas desse tipo, são as coisas que a gente mais valoriza. Então eu vou voltar para a minha experiência lá atrás. Como é que isso aqui, quando eu entrei na companhia, isso aqui era parte da minha cultura, porque muito da cultura da companhia você acaba levando para dentro de casa. Por exemplo, apagar a luz do quarto quando sair. Eu nunca saí da companhia sem apagar a luz do escritório, porque faz parte do ownership. É bem básico, mas é ownership. O carro que a companhia me dá, eu não pulo. Como é que chama aquilo quebra-mola? A lomba. Eu não pulo porque o carro é da companhia. Eu não pulo com o meu porque eu vou fazer isso com a companhia. Eu não gasto material de escritório só porque é da companhia. Coisas desse tipo está dentro da cultura enraizada. O que você não faz na sua casa, você não faz aqui. Mas voltando para a minha experiência, eu quando entrei e fui aprendendo essa cultura de o meu crescimento depende de mim, foi muito fácil para mim começar a entregar e chamar meu chefe para conversar e falar, eu quero um próximo passo. E onde que o líder entra nessa conversa? Muitas vezes eu fui dessa conversa e saí de lá frustrado. Por quê? Porque meu chefe, na mesma hora, me disse, não, tudo bem, está aí, mas falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Então eu saí de lá com foco em fechar os gaps que ele acabava de abrir. Mas na minha cabeça eu estava pronto. Essa conversa existe todo dia, toda hora, com as pessoas ambiciosas que nós temos lá dentro, que querem crescer na velocidade do talento delas, mas às vezes a verdade não é o que eles acham. E eu já tive várias conversas, as pessoas me colocando, mas Sandro, mas eu já entreguei isso. Mas tá bom, mas para você chegar lá, você precisa ter esse skill que está faltando. Demonstra que esse skill está pronto, que a gente vai te dar o próximo passo. E algumas vezes a pessoa estava certa, eu não tinha vaga. O que faz nesse momento? Então, a gente tem um momento anual que é onde a gente tem a avaliação de desempenho. E às vezes você não tem um custo. E a pessoa está pronta, já entregou, e está me colocando contra a parede, está botando engenheiro contra a parede, está botando o diretor financeiro contra a parede. A gente tem essa pessoa e a gente avalia ela como uma pessoa de alta performance, como um talento, como um Uber. E se a gente não tem a função vertical para ela crescer verticalmente no curto prazo, a gente geralmente incentiva a pessoa com um desafio lateral, mas diferente, onde ela vai aprender outro skill. E aí a gente tem vários exemplos da companhia. A gente tem o nosso BU President aqui dos países que Moçambique está dentro. Ele hoje é uma pessoa de vendas, mas a formação dele é em química, engenharia química. A gente adora engenheiro para trabalhar em vendas. E a gente geralmente contrata e prefere engenheiro. Por quê? Porque é uma pessoa que tem um perfil analítico maior. E a gente acha que vender é só sair para vender, não. É muito mais você analisar os números e sair para vender da forma certa do que simplesmente sair para vender. Mas eu posso ter um engenheiro calado, introspectivo. Porque um vendedor precisa conversar, precisa negociar, precisa se comunicar super bem, precisa ter relacionamento com os clientes, com os distribuidores, etc. Então você tem que ter um engenheiro que seja extrovertido. Então essa mistura não tradicional de perfis, a gente adora. E a gente procura contratar de dentro do mercado as pessoas jovens com esse perfil. Uma vez a gente coloca essa pessoa dentro da companhia, a gente energiza ela. E aí energiza ela. E bota a pilha para ela querer mais e mais. Só que na hora que ela vem pedir, a gente usa aquele momento também como um momento de abrir gap. Se todos os gaps foram fechados, aí a gente está under pressure. Aí a gente tem que resolver. Então a gente sempre tem, nas nossas avaliações de desempenho, 10% das pessoas que a gente tem que promover, sim ou sim. Tem aí 80% das pessoas que a gente calcula que são 20% para promover. Tem 70% que a gente calcula que são pessoas que estão em evolução e algumas são experts, vão manter-se na posição mais algum tempo. E tem uma curva forçada de 10% que são as pessoas que não estão performando. E que a gente precisa dar um coach ou fazer um plano para tentar fazer ela performar, ou eventualmente
abriu espaço para aquelas lá em cima ocuparem. E a gente fala de todas as funções, desde da liderança lá em cima até lá embaixo, porque a gente precisa abrir espaço. Um outro ponto super importante que gerou tudo isso foi essa companhia, e os líderes e os donos da companhia tinham esse mindset. Essa companhia ela bota muita gente no mercado, muito talento, e a gente precisa, para manter a saúde da organização, a gente precisa reter pessoas boas. Mas se você não dá espaço para elas, você vem com esse sonho, esse speed de que ela cresce na velocidade do talento, que a gente não realiza esse sonho, essas pessoas eventualmente vão embora. E muitas das fusões e aquisições que foram feitas durante o processo dessa companhia deram oportunidades para muitas pessoas crescerem na velocidade da entrega delas. Eu sou um exemplo disso porque eu fui crescendo. Eu estava no Brasil e eu vi que a companhia abriu a América Central e a América do Sul. Eu sentei com o meu chefe e falei, eu quero ir para o Equador, vi que tem aqui uma vaga no Equador. Ele falou, mas calma, você não está pronto ainda. O que eu preciso fazer para estar pronto? Ele me disse, e acabei indo para o Equador, um pouco mais tarde do que queríamos fui. Depois eu fui para a Guatemala. Na Guatemala fiquei 5 anos e aí ele me ofereceram ir para a Nigéria, que foi... eu era um MD na Guatemala e me ofereceram a função de staff na Nigéria, mas um país super complexo com um potencial de crescimento gigantesco. E eu aceitei. O aprendizado na Nigéria em 3 anos foi gigante e eles me trouxeram para cá, para um país onde o nosso marketing é super alto e onde temos outros desafios totalmente diferentes. A gente faz todo dia isso com as pessoas. E eu gosto de falar que cada conversa, cada one-on-one que as pessoas solicitam para mim, ou os que eu planejo fazer, é um momento de abriga com as pessoas e colocar elas um pouco fora da zona de conforto para que elas corram atrás de fechar os gaps e se tornarem pessoas melhores e profissionais mais preparados. Obrigada, Sandro. O Sandro trouxe aqui, eu acho que uma vertente um pouco diferente, que é a responsabilidade do colaborador neste crescimento e na própria gestão. O Paulo quer comentar algo sobre este tema. A responsabilidade é partilhada pelos recursos humanos, naturalmente, pela liderança e o colaborador, não é? Que responsabilidade é que ele tem? Sim, sem dúvida. Eu acho muito interessante esta abordagem que o Sandro aqui trouxe. E, aliás, nós também concluímos recentemente o nosso processo de avaliação de desempenho relativamente ao ano atrasado. E devo dizer que uma das ferramentas mais importantes que nós temos desenvolvido e temos vindo a aprimorar é precisamente esse exercício anual, que pode ser sempre um pesadelo se for mal conduzido, mas pode ser e é também uma grande oportunidade de crescimento para a organização, para nós conseguirmos alinhar efetivamente as nossas pessoas e o nosso desempenho, que são os princípios da organização. E o processo de avaliação de desempenho inclusivo, feito de forma, então nós também fazemos globalmente todas as pessoas são avaliadas todos os anos. Procuramos ter esses checks and balances precisamente para garantir que o processo não tem enviesamentos decorrente de uma má relação que possa haver entre o chefe direto e o seu subordinado. E cada vez mais temos vindo a colocar mecanismos. Nós já tivemos uma curva com distribuição forçada. Este ano abandonámos essa prática porque, especialmente em determinadas culturas e em determinados países, Moçambique é um caso paradigmático, é um processo pouco natural de estar a dar feedback negativo. E, portanto, é um exercício que as pessoas têm que se habituar e nós temos que dar algum tempo para que isso seja feito da forma mais natural possível. E, acima de tudo, construirmos a confiança em que as pessoas vão perceber que o processo de avaliação de desempenho tem como objetivo primordial desenvolver as pessoas e não penalizar ou não ser um mero instrumento para uma atribuição de bónus e de remuneração variável. E eu penso que nós temos vindo a fazer esse percurso e tenho notado ano para ano que vai sendo cada vez, as avaliações vão sendo cada vez mais genuínas, as necessidades de calibração que são sempre necessárias precisamente para tentar obviar enviesamentos que sempre existam, decorrentes das relações pessoais de cada um, envolver o máximo de pessoas possível da organização, fazendo a avaliação 360 graus, temos input de todas as pessoas, os subordinados avaliam os seus chefes diretos, os pares avaliam-se entre si, e tudo isso de uma forma dinâmica, construtiva, que cria desconforto, naturalmente, e
e se o processo não criar algum desconforto é porque alguma coisa não está a ser bem feita. E, portanto, esta responsabilidade partilhada de todos acaba por ser mais evidente neste processo, na medida em que as pessoas sentem que, primeiro, todos têm uma palavra e todos têm uma opinião que conta. E essa opinião tem momentos e deve ser transmitida de forma construtiva. Nós também investimos muito tempo este ano na preparação das pessoas para este processo, quer para o processo de avaliação em si, dando algumas ferramentas, como é que se combatem determinado tipo de enviesamentos, qual é a abordagem correta, formação também em relação ao feedback, que é um momento extremamente importante e que, por vezes, não é levado da forma mais correta, porque um feedback bem feito, de forma construtiva e com pontos e com ações com recomendações sobre as quais as pessoas possam agir, vai fazer uma diferença tremenda naquilo que é o desempenho subsequente dessas pessoas. E, portanto, também é um momento para reenergizar as pessoas, porque, obviamente, nestes processos há sempre alguém que fica mais feliz, há sempre alguém que fica mais infeliz, mas, acima de tudo, o incentivo que nós damos às pessoas é, isto é um processo anual, por ano, resta-nos novamente, as pessoas têm agora um ano para agir sobre aquilo que foram os inputs que receberam. E feito de forma consistente, criando um clima de confiança em que o processo não seja usado, como também pode acontecer, este processo de avaliação de desempenho pode ser usado como um instrumento, digamos, de penalização ou que reflete algum mau relacionamento que possa existir entre a pessoa A e a pessoa B. Mas com estes mecanismos todos que existem de calibração das decisões, nós acabamos por ter aqui uma ferramenta extremamente inclusiva e habituamos as pessoas a dar um feedback negativo, que é muito mais difícil de dar um feedback positivo, e especialmente aqui na cultura como a nossa, em que é muito difícil as pessoas serem francas e abertas e transmitir ao outro aquilo que realmente pensam. E eu acho que isso tem um poder de transformação das empresas e das pessoas enorme. E quando bem utilizado, acho que é uma excelente ferramenta de gestão e é um percurso que estamos a fazer, evidente que esperamos fazer melhor para o ano, por exemplo, este ano, mas acho que é importante. Obrigada. Bernardo, quer comentar? Talvez este último ponto relativamente ao processo, e nós temos tido muitas conversas acerca desse tema, é importante que as pessoas confiem no processo. Seja o processo de avaliação, seja o processo às vezes, de melhoria de performance, seja o processo disciplinar. Os processos de pessoas são processos super sensíveis e como são coisas de pessoas, acabam por ser muito subjetivas e podem ser utilizados de várias formas. Voltava aqui a dizer um pouco, às vezes é usado para mal-estar, para a vingança, para o que seja. E os processos têm que ter estes checks and balances para evitar que seja utilizado de forma diferente. Primeiro é preciso que tenhamos um bom processo, seja um bom processo de avaliação, neste caso seja um bom processo disciplinar, seja um processo de desenvolvimento. Segundo é que se comunique muito bem a forma como esse processo existe, porque as pessoas se conheçam. Nós tivemos várias conversas este ano sobre os processos disciplinares, porque as pessoas percebam que não é o Bernardo que despede ninguém. Não? É fácil dizer, isto foi lá assim, o Bernardo assinou. O Bernardo disse que era para despedir a pessoa A ou B. É fácil criar esses mitos de que eu tenho essa possibilidade. E passámos algum tempo a explicar que eu não tenho a capacidade de despedir ninguém. Posso ser o CEO, mas eu não consigo dizer, olha, despeço aquela pessoa. Não consigo, a organização não me deixa. Existem determinados checks and balances que não permitem isso. E temos passado tempo a explicar às pessoas que existe um processo, que o processo é justo, quem é que tem intervenção no processo, quais são os passos. E a mesma coisa tem que se passar no processo de avaliação. No processo de avaliação também se criou aqueles mitos de existe aquela curva forçada e eu até era não sei o quê e fizeram um downgrade porque precisavam do meu número de porcentagem em algo. Nós não temos que fugir dessas curvas. Eu já trabalhei em organizações e também é um bocadinho a evolução que o Sandro falou há pouco e a evolução que o Paulo falou na forma de gerir pessoas. Estes processos de avaliação e as culturas forçadas há organizações que ainda usam, há organizações que deixaram de usar. Eu já passei um bocadinho por todos os tipos de processos. Gosto de não ter, mas na minha mente acabo
percebo pensar, é impossível nós não termos ali uns 10, 15% de performance. Assim, eu não sei se são 17, se são 20, eu não quero saber se nós vamos estar no número 20, porque... Mas tem que haver, independente do ano, em dos melhores anos em que nós cumprimos com mais os nossos objetivos, e os nossos objetivos são várias coisas, não são só financeiros. Alguma coisa que me diz que temos que ter uma porcentagem de X. Assim como me diz que também temos que ter uma porcentagem de top performance, de excellent performance, que muitas vezes nós também não damos, não é? Parece, eu já vi curvas em que chegam com 2% de top performance. Será que nesta organização não há mais pessoas de 2%? Será que não estamos a ser demasiado exigentes? Será que não estamos a cair naquele erro de nos colocar a todos ali no meio porque não queres ver ninguém ou então não quero dar demasiada importância a esta pessoa ou àquela? Portanto, outra vez, os processos de avaliação temos que ser muito transparentes como é que o processo funciona. Os feedbacks que o Sandro estava a falar, o Paulo estava a falar de 360, ouvir a organização toda acerca dos nossos colaboradores é muito importante e também ter a noção de que tem que ser uma conversa muito frequente. Se nós chegarmos ao fim do ano e a pessoa está muito surpreendida com a conversa da avaliação que teve, para bem ou para mal, alguma coisa correu mal na vida. A pessoa tem que ter. Até podemos não ter o feitiço, eu também não tenho o feitiço, cada vez que tenho um ano para chatear com a pessoa. Mas as pessoas vão sentir. Os gaps são sempre muitos. Há muitos gaps no início do ano, não tem-se muitos gaps no fim do ano. Há muitos gaps no início do ano, há menos gaps no fim do ano, usando aqui a analogia do Sandro, a coisa está a ficar melhor. É preciso ter estas conversas frequentes para que no fim do ano, na avaliação, não seja uma surpresa para ninguém. E depois torna muito mais fácil que as pessoas confiem no processo, não foi algo que... Depois ter bons mecanismos para as pessoas recorrerem, outra vez, transparentes, controle. Obrigada. Okay. Nós estamos quase no limite do tempo. 45 minutos é muito pouco. Não sei do vosso lado, mas aqui pareceu mesmo a correr. Vou pedir só que muito resumidamente falemos sobre portanto, alguns comentários para fechar este tema e começando aqui pelo Sandro, já agora. Seguimos no tema aqui, não, neste momento temos mesmo que fechar já e depois passamos ao público para algumas questões. Com certeza haverá muitas. Bom, tinha bastante coisa para falar. Mas assim, eu acho que é importante a gente tentar, eu falei muito aqui de crescimento na velocidade do seu talento, etc. A gente tem que sempre avaliar se a empresa está, se o clima da empresa está positivo, se as pessoas estão engajadas. Então, tinha um ponto aqui super importante que a gente leva em consideração com pesquisas trimestrais na ABI, que é uma pesquisa que a gente faz de engajamento, para saber qual é o percentual de engajamento que as pessoas estão com a empresa. E aqui temos várias perguntas dentro, onde avaliam a empresa em si, desde a pergunta se você recomendaria a IBEV para um amigo seu trabalhar, se você está feliz, 100% feliz ali dentro, se seu líder te trata com respeito, se respeita a diversidade, coisas desse tipo. E isso a gente chega a ter uma granularidade de quase que um departamento por área. Tipo, a gente tem 4 fábricas, eu consigo ver qual foi o resultado da área de engenharia da fábrica de Nambu. Mesmo que lá dentro tenham 10 pessoas, a gente consegue abrir esse detalhe. Isso é super interessante porque a gente abre planos de ação no mínimo detalhe para tentar fechar alguns problemas, assim, tipo até de não ter papel na casa de banho da fábrica de beira. A gente consegue identificar para conseguir cuidar e criar e transformar o clima lá dentro do clima favorável ao crescimento. É isso que a gente... Acho que essa pesquisa é super importante, a gente faz todo ano e o líder recebe o seu score como manager. E isso tira todo mundo da zona de conforto. Então, se ele não estiver cuidando dos detalhes e acompanhando os planos de ação, o resultado da pesquisa dele vai ser ruim
e eu vou ter que sentar com ele para conversar para entender o que aconteceu. Então, acho que todo mundo se preocupou bastante com isso. E é uma preocupação geral. Né? Obrigada. Paulo? Sim, bom, então, para não me alongar muito, deixava só aqui 3 notas, digamos, finais, depois certamente poderemos discutir aqui outros temas, sendo que este tema que o Sandro estava a referir da pesquisa de clima, eu também penso que é uma ferramenta muito importante na gestão das organizações, mas enfim, não vou falar neste tema, a não ser que alguém questione especificamente sobre isso. Assim, como notas, digamos, de reflexão, algumas óbvias, certamente, eu considero que a gestão e o desenvolvimento das pessoas, num contexto de mudança muito rápido, é cada vez mais um aspecto mais crítico do sucesso das organizações. A capacidade para atrair, reter talentos, desenvolver pessoas, penso que é mais sustentável das vantagens competitivas que uma empresa pode ter, portanto, tudo o resto é mais ou menos replicável, mas conseguir fazer bem esta componente acho que vai colocar as empresas num patamar de execução acima da média e vai produzir-se uma vantagem que é sustentável no tempo. Terceiro, e como nota final, a complexidade crescente do mundo do trabalho e a imprevisibilidade que rodeia muito dos eventos que hoje condicionam o nosso dia-a-dia e a vida das próprias empresas. As elevadas expectativas das pessoas, isto é uma tendência global. Hoje em dia as pessoas têm imensas expectativas em relação à sua vida futura, ao trabalho, ao chefe, ao líder, a tudo. Muitas vezes essas expectativas em relação aos outros não são acompanhadas por um nível de exigência idêntico a si próprio. Isso é outra discussão. Se vivemos num mundo e num paradigma em que as expectativas são muito grandes, e nós vemos isso especialmente nos mais jovens, quando entram no mercado de trabalho, torna-se muito difícil gerir aquilo que é o seu desejo, querem tudo muito rápido para amanhã. Portanto, isso introduz aqui uma complexidade enorme na gestão das pessoas. E, por fim, este mix de problemas associados a uma inovação tecnológica muito grande. Nós temos ouvido falar muito da inteligência artificial generativa, todo o chat GPT, todas essas ferramentas que de repente nós sabíamos que existiam, mas se tornaram palpáveis e que nós vamos ao telemóvel, fazemos uma pesquisa e percebemos o poder transformacional que isso vai ter. Portanto, introduz aqui na nossa gestão, nós, enfim, temos responsabilidades a mais alto nível das empresas, mas as pessoas também fazem a gestão e as responsáveis da gestão de pessoas introduz aqui um grau de complexidade imenso e torna este desafio muito grande e muito aliciante por causa disso. Muito obrigado. Muito rapidamente, se calhar fazendo aqui um wrap-up, é a importância de medir todas as coisas que nós temos estado aqui a falar. Então, dentro do nosso scorecard nós temos um dos pilares é people, e medimos muito o tema da saúde organizacional, que o Sandro falou. Medimos a gestão de talento com uma série de KPIs, quer as percentagens de retenção, quer as horas de formação, e a forma como gerimos performance. Às vezes tirar pessoas mais da organização é uma forma de gerir o talento também. O talento também se faz por não ter algumas pessoas que não estão ao mesmo nível. E medimos também o tema dos planos de solução. As percentagens de pessoas que nós conseguimos promover dentro dos planos de solução. Nós temos que avaliar a qualidade dos planos de solução, para não ser só um papel que se faz 2 ou 3 vezes por ano. Portanto, medir isso é importante, também permite saber como é que estamos a desenvolver as pessoas quando as desenvolvemos querem ficar, e se nós conseguimos fazer aquilo que é difícil às vezes, o Sandro falou, que é criar as oportunidades para o nosso talento continuar a crescer, sejam horizontais, verticais, o que for. Também é importante medir para nós é importante medir estes tópicos. Quem me dera fazer pesquisas trimestrais como você faz, Neuza, e nós sabemos anualmente, me parece sempre uma eternidade de esperar que eles cheguem uma vez por ano, o que é que vão dizer. Porque há muito feedback nessas pesquisas, anualmente parece realmente muito. Muito obrigada. Acho que podemos agora passar ao público para questões. Tem microfones. Ali ao fundo.
bom dia, meu nome é Salvador Adriano. É para a mesa, mas particularmente para o Standard Bank. A Standard Bank está numa área com tanta concorrência como também existe. E a pergunta é como é que vocês fazem o balanço entre investimento na formação dos quadros, que assim que os quadros começam a sobressair, a concorrência vem, é aquilo que eu quero. Normalmente a concorrência vem como top-up e faz headhunting. Como é que vocês fazem esse balanço? Eu fiquei no banco há um ano. Fiquei agradavelmente surpreendido com as taxas de retenção, o aumento das percentagens de pessoas que saem, principalmente a percentagem de talento que sai é muito baixo. Como é que chama o KPI? É o regrettable turnover. O nosso regrettable turnover é muito baixo. Sim, não é preciso gabar. E eu acho que há aqui uma série de componentes. Uma é, e é preciso tirar o elephant in the room, o banco é muito rentável e paga bem. Eu tenho a certeza que é o baseline. E não se importa de usar essa rentabilidade para pagar e para partilhar. Temos a noção, temos as estatísticas, estamos no sentido. Mas das minhas conversas que eu tenho tido one-on-one com muita gente do banco, de cima a baixo, das mais juniors às mais sérias, a resposta é: o banco trata-me muito bem. Trata-me bem a mim, trata-me bem à minha família, tratou-me muito bem durante o Covid, muito mais do que ninguém se vai queixar, ninguém se vai admitir que ganha demasiado bem, mas a questão de as pessoas realmente sentem que o banco está de conta. Há uma preocupação, seja a equipa de well-being que foi criada e que tem uma série de iniciativas para o well-being das pessoas, seja a equipa de Learning and Development, que também tem uma série de oportunidades, seja individuais, seja mais equipas mais abrangentes, seja os currículos que o banco ao nível do grupo tem lançado para preparar as pessoas para o futuro. Eu vi currículos no banco e eu trabalho no Campos anos, coisas que nós estamos a ensinar às pessoas que eu sei que ninguém no mercado ensina às pessoas. E sei que na Europa também não tem ensinado às pessoas. Portanto, o banco tem investido imenso na formação de pessoas, não só na coisa específica da banca, para as pessoas para o futuro. E isso contrapõe alguns problemas que temos, que a organização é demasiado rígida, sai pouca gente, portanto aparecem poucas oportunidades. Temos aqueles problemas, às vezes, do talento. Não consigo subir, não tenho lugar para ele agora, nem para o lado, nem para cima. Não sei como é que foi gerir esse talento, temos esses problemas. Mas essencialmente, as pessoas sentem que nós damos os benefícios certos, que criamos, sei lá, nós temos uma coisa chamada Pool Toastmasters, que está no banco há 10 anos e acontece todas as semanas. É de um employee engagement brutal. As pessoas todas as semanas se reúnem para debater temas que são importantes, para praticar o inglês. E reúnem-se 10, 15, 20 pessoas do banco há 10 anos. Temos o E4She, que também é outro programa que também já tem bastante tempo, uns 5 anos, que cria uma série de iniciativas e isso faz com que as pessoas sintam-se bem a trabalhar no banco. O baseline é que nós pagamos bem, partilhamos parte dos lucros e isso eu acho que é o baseline porque podemos competir neste mercado. Mas aquilo que faz a diferença é muitas vezes a forma como nós tratamos bem as pessoas. Estar numa organização com sucesso, também é líder de mercado, acho que ajuda, grande, que permite alimentar. Estar no maior grupo da África também ajuda, assim como dizia o Sandro. As pessoas estão a pensar, ok, eu não preciso estar em Moçambique, posso estar em Londres, posso estar na Zâmbia, na Nigéria. Isso ajuda muito a criar essas oportunidades para as pessoas se mexerem. Temos que criar ultimamente oportunidades para as pessoas terem responsabilidades regionais, não saindo do país. Portanto, continua a crescer a carreira sem muitas vezes afetar a parte familiar. Ou
mas o banco é um banco muito humano. Eu acho que o banco em si é um banco muito humano e isto, em comparação com outros sítios que tenho trabalhado, eu sinto que o banco é um banco bastante humano. Isso faz a diferença numa área que é super confidencial, como disse, as pessoas todos os dias, os clientes próprios dizem mas estas pessoas na banca não se incomodar. E nós temos uma taxa de retenção bastante alta, cuidamos das pessoas. Bom dia. Meu nome é Tatiana de Bó. É como vai? Sim, obrigada. Bom dia uma vez mais, chamo Tatiana de Bó, sou HRBP na DP World, sou também responsável de sustentabilidade e de projeto de transformação da companhia. Então achei bastante interessante tudo que o painel teve a falar. Tem um comentário e uma questão. O comentário está associado ao processo de feedback, ao processo de avaliação de desempenho. Penso que uma das mensagens também que é preciso ser transmitida, e acredito que as companhias todas têm feito aqui, é termos consciência do impacto quando damos feedback construtivo, porque às vezes parece que é só um impacto profissional, mas é profissional, emocional e social. Então, dependendo de como ele vai ser dado, vamos ter esta cadeia de impacto e claramente vai afetar no desempenho, na produtividade do colaborador. Então é só um comentário. A questão é especial para o painel, devido àquilo que é o vosso nível de relevância na companhia, está associada à questão da inclusão e diversidade. Então a minha pergunta seria o quanto os nossos líderes, de uma forma geral, estão preparados para lidar com a questão da inclusão e diversidade e se os nossos processos estão preparados para isso. Obrigada. Tenho mais, mas prefiro não alongar nas próximas perguntas. Obrigada. Pronto, eu posso, tenho o microfone na mão, posso começar eu. Passo a palavra aqui aos meus colegas. Em relação ao comentário que fez, em relação à questão do feedback, começava por aí. Também considero extremamente importante e penso que pode ser um momento determinante, especialmente para as pessoas que o feedback é negativo. Dar feedback positivo é sempre mais fácil. E o feedback negativo, quando não é feito de forma construtiva, de forma positiva e acima de tudo não se foca nas ações e itens e ações que a pessoa possa executar, ou seja, que seja algo perceptível e não falar da pessoa, falar das ações, do desempenho, separar as duas coisas é fundamental e tal como eu referi, nós temos investido muito tempo em formar as pessoas para dar feedback, porque não é algo que seja natural e espontâneo na nossa cultura. Enfim, o americano, se calhar desde pequenino, está habituado, desde o jardim de escola, a ter feedback lá dos colegas e da professora e dos pais, de forma muito direta. Aqui em Moçambique não é algo tão natural e não é tão praticado, especialmente quando o feedback é negativo. A razão pela qual há aqui uma mudança cultural e há aqui todo um processo que deve ser aprimorado. Porque acho que é uma ferramenta fundamental de desenvolvimento das pessoas, individualmente, e da organização. Portanto, pratico também dessa sua perspectiva. Em relação à diversidade, enfim, este painel não é lá muito diverso, mas contando essa falta de diversidade no painel, eu tenho para mim que a diversidade é uma das aspectos mais positivos de qualquer sociedade. Não tenho a mínima dúvida, basta ver o mundo dos países que conseguem e as empresas que conseguem de forma mais efetiva cultivar essa diversidade e inclusão são as empresas que cada vez mais vão estar na liderança do mundo. E vão estar na frente em termos de desenvolvimento, de criatividade, de mais facilmente refletir o sentimento da sociedade através dos produtos e serviços em que se inserem. Se nós tivermos empresas com o máximo de diversidade e inclusão possível, nós no fim do dia vamos construir melhores organizações que vão servir melhor os clientes, porque os clientes são por natureza diversos, e nós queremos endereçar as necessidades de todos eles de forma mais inclusiva possível. Nós na Galp temos mais de 50 nacionalidades a trabalhar na nossa empresa. Nós temos presença efetiva em 13 países, mas vendemos os produtos para dezenas de países que produzimos. E obviamente que também procuramos, e isso é um caminho que está a ser construído, obviamente a questão da diversidade, o mais óbvio, se calhar mais universal, é a questão do género. Nós na Galp estamos praticamente a atingir a paridade em termos de colaboradores. Aqui em Moçambique ainda temos que fazer aqui um caminho e a marca
tradicionalmente era desempenhado por homens, associado ao enchimento das garrafas de gás, à distribuição de GPL. Portanto, dessas atividades é muito mais difícil atingir a paridade. As atividades, digamos, mais de gestão corporativa, nós aí já estamos a um nível muito próximo do que desejamos, mas é um caminho que queremos fazer. Não é só ter o maior número possível de número equilibrado entre homens e mulheres, é ter mulheres em responsabilidades de gestão cada vez mais significativo. Portanto, é um caminho que estamos a fazer e acho que é fundamental para a nossa sociedade, para o nosso país, para as empresas, terem a noção clara que a diversidade é em si mesmo uma mais-valia importante em termos de culturas, etnias, regiões, proveniências geográficas. E se nós conseguirmos criar organizações que trabalhem de forma harmoniosa e consigam capturar a diversidade e a criatividade que advém dessa diversidade, nós vamos construir empresas necessariamente melhores e vamos construir sociedades mais justas e mais prósperas. Bom, sobre só concluindo a parte do feedback, nós na verdade damos até treinamento aos nossos líderes de como dar feedback. E ele tem que partir, o feedback tem que partir de uma forma genuína. A conversa tem que ser de uma forma genuína. O real interesse do líder em ajudar a pessoa que é dona de feedback a melhorar. O feedback ele tem 3 momentos. Tem o feedback que é neutro, que é aquele feedback que está tudo bem, continua entregando, o seu momento acabou de chegar na função e você vai continuar. Se você mantiver essa evolução, vai chegar no próximo passo. Muito neutro, positivo para os dois. Tem o feedback que é o feedback onde não está legal, os problemas são esses e a importância dos fatos e dados ela é fundamental para que o feedback seja justo e genuíno, para que a pessoa saia do alto concordando com onde foi encontrado o erro. E o feedback positivo, ele tem que ser positivo, mas também sem gerar muita expectativa, porque o emocional ele pode ser emocional pro negativo e o negativo pro positivo. Não podemos também, se a gente não tem a função imediata para aquela pessoa que está super bem, não podemos gerar a expectativa que ela vai ser promovida em 6 meses, porque ela não vai. Se a gente não tiver a vaga, ela vai ter que esperar talvez 1 ano, 2 anos. Então, esse tipo de coisa. E ter a certeza, quando o feedback sai mal, o funcionário, por ter a liberdade para conversar e ter as portas abertas, ele vai reclamar com o outro líder. Se o feedback foi mal, isso acontece, a gente consegue gerir. Sobre a diversidade, a companhia a nível global tem uma agenda muito forte em relação a isso. Mas aí você tem países que estão muito mais evoluídos em relação à diversidade e inclusão e tem países que estão caminhando. Eu acho que o Moçambique está, pelo menos na parte de gênero, está super bem. 40% vai chegar a 40%, a 50%. A gente 50% do alto management, do MENCO, da CDM, já é composto por mulheres, em funções complicadas. Por exemplo, pela primeira vez na história, eu coloquei uma mulher para tocar toda a parte de route to market, que é a definição de como vamos no mercado, conversas com distribuidores, onde vai operar, etc. Tem uma mulher operando lá. A gente está contratando agora uma mulher para ser a dona das compras da CBN. São milhões de dólares em compras de matéria-prima, vai ser tocado por uma mulher. A gente tem uma máquina que é essa Eugênia, que toca toda a parte de recursos humanos da nossa companhia. E tem uma menina super criativa, que é a Mara, que toca o marketing. São todas pessoas com potencial para assumir o meu lugar no futuro. E a gente, ano passado, resolveu apostar num talento da área de Fabril, e a gente deu para ela a fábrica mais complexa do país, que é a fábrica de Beira, para tocar. E a gente tem hoje a Luiz, que é a nossa gerente de fábrica, tocando a fábrica de Beira, e todo mundo fala que se for para Beira, vai voltar a pessoa diferente. Está lá no início hoje tocando uma fábrica que tem vários problemas operacionais, porque é uma fábrica que a gente estou montando, tanto psicólogos em cima. Uma fábrica que tem problemas técnicos e operacionais, mas também tem um desafio de engagement e clima organizacional gigantesco, e que ela, com 6 meses que está lá, está fazendo um excelente trabalho. Então, tudo isso não é forçado. A companhia tem dentro da cultura um ponto que a gente chama de meritocracia. E a gente gosta de mostrar para todos os funcionários que não é por uma agenda forçada de diversity inclusion que as mulheres estão ocupando posições de liderança-chave. Elas estão ocupando posições de liderança-chave porque elas são boas, porque elas fizeram merecer, porque elas têm potencial
potencial para crescer e ir um pouco mais adiante. E isso é genuíno e é verdade. Então, muito disso que a gente mostra para todos os funcionários, os homens que se sentiram mal porque uma mulher assumiu a posição de liderança, assumiu porque é boa, porque entregou. Quando você tiver o mesmo resultado, você também pode chegar lá. É assim que a gente trabalha e eu espero que os resultados respondidos, as pessoas estejam convictas. Bom dia. Mais duas questões agora. Sim, meu nome é Ana Moraes, eu sou CEO da Mo Equilíbrio, que é uma empresa que visa a promoção de saúde ocupacional. Bom, já fui ultrapassada em muitas questões sobre a questão da humanização na banca, que é um excelente programa. Também na questão dos feedback negativos, não é? Que é um problema no nosso país, considerando que as pessoas querem ter sempre as avaliações positivas, como disse. Fiquei com a dúvida de, uma vez que a gente desresponsabiliza ou não, transfere a responsabilidade para outros níveis, os níveis mais baixos, como é que fazemos a gestão do erro, não é? E nessa perspectiva, a gestão emocional do gestor que tem que lidar com esse erro, não é? Tendo em conta que o trabalhador que não tinha antes uma responsabilidade passa a ter a responsabilidade. Numa cultura que nós não temos medo do erro e gostamos de empurrar o erro para baixo do tapete. Então, como é que se faz isso? A segunda questão tem a ver com a gestão emocional dos líderes. Muitas vezes, quando fazemos team buildings, o que nos dizem é: e os gestores? Eles sabem disso? Né? Quando fazemos também programas de qualidade de vida, e os gestores? Eles sabem disso? Porque vocês estão a dizer-nos para nós sermos assim bonzinhos e tal, e os outros? Não é? Às vezes os gestores não estão preparados para isso, então como é que se faz este equilíbrio? Obrigada. E obrigada pelas apresentações. Eu se calhar começo pela última da gestão do erro, que eu tenho alguma paixão e ontem estávamos a falar sobre isso. O tal rol que tivemos com o staff. E acontece exatamente isso. Nós chamamos de um evento de risco, por exemplo, não é? Uma falha operacional no processo, um erro. E a tendência que nós vemos é toda a gente dá a volta, está a ver o erro e ninguém diz nada. Vamos tentar que ele resolva aquilo sozinho. Sou capaz de pedir ajuda ao meu colega do lado, vamos lá os dois, vou sindicar um bocadinho o erro e vamos aqui os dois resolver o problema. E o erro começa a ficar maior. O problema começa a ficar maior. E só quando o problema não se consegue já esconder é que a coisa sai cá. Nós tentamos ter processos muito definidos e muito claros e atuar muito mais com consequências quando não se faz, quando não se escala a tempo o erro, porque quando se levanta logo a mão e dizer eu tenho aqui um problema. Portanto, dizer que se comete um erro, que há um problema, perfeitamente aceitável. Se a coisa não é um erro recorrente, é uma coisa que acontece, problemas operacionais, erros, são coisas que acontecem. Quanto mais rápido a pessoa pede ajuda, mais rápido se faz a escalation do problema, apresentar isso como algo positivo. Elogiar, destacar, por aí fora. Incentivar as pessoas a não terem medo de pedir ajuda. De falarem. Quando estão a ver um erro do outro lado, quando estão a ver um problema noutra área, não terem medo de levantar a mão. Temos as linhas de whistleblowing, temos as linhas em que as pessoas de forma segura podem apresentar problemas. Incentivar muito que é nossa responsabilidade de cada pessoa na organização evitar os erros. E eu muitas vezes dou um exemplo muito simples. Eu não quero perder o meu emprego. Okay? Eu faço muitos erros durante o meu dia. Eu preciso que as pessoas estejam à volta, das mais cegas, mais juniors, e venham com ele dizer: senão eu vou perder o meu emprego. Portanto, eu sou o primeiro a pedir ajuda no banco. Que eu não quero cometer um erro. Já vi pessoas na minha área, noutras áreas, perderem o emprego e fazer um erro, toda a gente está a ver que é um erro e ninguém tem coragem, porque é o chefe que está a fazer, e ninguém tem coragem de dizer isso está mal. Então passa muito por encorajar, se eu estou a dar liberdade a qualquer pessoa de chegar ao pé de mim e dizer que não está mal,
Isso é uma má decisão, não estás a ver bem a coisa. Espero que isso também, para o resto da organização, os também se sintam mais confortáveis de dizer à pessoa que está acima, ao lado, que isso está errado. É criar esta cultura de abertura, uma cultura de proteger a organização, que estamos todos a proteger a organização. Uma cultura que não existe uma verdade suprema, que é um problema às vezes na organização. O meu chefe disse que este processo era para ser assim, portanto, mesmo que o processo esteja todo mal, eu não vou dizer nada. E já nos aconteceu. Depois há fraude, há coisas assim. Portanto, é criar esta cultura de mais. A mim não me preocupa um pouco as pessoas deixaram de fazer isto. A mim preocupa-me muito nós estamos a fazer isto, as pessoas estarem a saberem que é um erro e não dizerem nada. É preciso combater essa cultura, incentivando, dando os bons exemplos das pessoas que levantaram a mão mais cedo, agradecendo quando alguém me diz que o está mal. Tenho a Mónica, que eu tenho na audiência, eu lembro que ela muitas vezes até em dezembro ter decidido ter uma vida melhor. E ela uma vez então tem certeza que isto é a coisa certa para fazer. Ok, tens razão. Então, é preciso que toda a gente sinta esse conforto dentro da organização, que a organização promova a abertura de chamar a atenção das coisas que estão bem, com a noção de que estamos a proteger a organização, estamos a proteger o emprego dos colegas, o seu próprio emprego. Mas eu sou o primeiro a dizer, eu tomo mais decisões durante o dia várias. Quem está à minha volta tem que me ajudar a não tomar essas más decisões. Bom, também posso elaborar aqui um pouco sobre essa questão do euro, até porque a gestão, enfim, todo o processo associado a evitar erros e promover uma cultura de reporte sistemático de falhas, até porque eu estou no negócio da nossa empresa, o erro pode-se medir em perda de vidas humanas, portanto a falha pode ter consequências gravíssimas para o próprio e para terceiros, portanto, e daí o facto de todos os temas associados à promoção de uma cultura de segurança, em que a todos os níveis da organização fica claro que todas as pessoas têm o poder, o Stop Working Authority tem o poder de, em qualquer circunstância, quando detectam alguma operação que não é segura, alguma operação que pode pôr em causa a integridade física da pessoa ou dos ativos, ter primeiro saber que é um processo, ser a pessoa sentir que é a sua responsabilidade, é algo que é também do que o Bernardo estava a referir, é algo que não é muito natural. As pessoas sentirem que, porque enfim, se há 10 pessoas que estão a observar, porque é que ser eu a falar, há outros 9 têm tanta responsabilidade como eu, e nós conseguimos criar esse sentimento de que é a responsabilidade individual de cada um, reportar uma operação menos segura, ou reportar uma condição insegura, por exemplo, é algo que requer uma mudança cultural, requer um enfoque muito grande, requer criar também um clima de confiança entre as pessoas muito grande, na medida em que já tem que haver uma grande proximidade entre vários níveis da organização. As pessoas sentirem, pois aqui a distância ao poder, é um traço cultural também da nossa sociedade, em que tradicionalmente as pessoas delegam no líder a responsabilidade de tomar conta do seu bem-estar e do bem-estar da comunidade e fazem esse outsourcing. E nós fazemos o exercício ao contrário, dizendo todos nós temos essa responsabilidade. O líder tem uma responsabilidade adicional, não é o único responsável por garantir que os processos seguem aquilo que está estabelecido. O erro faz parte da natureza humana e muitas rotinas que se criem. Os erros são inevitáveis, é algo que temos que ter consciência. Aliás, a maior dificuldade na nossa atividade é precisamente a rotina. São as pessoas, frequentemente, que mais experiência têm, que mais erros cometem na medida em que têm uma confiança de tal ordem grande no domínio que têm dos processos e das circunstâncias, que mais facilmente podem falhar, e por isso depois são as pessoas mais séniores, frequentemente, que torna muito mais difícil ver essa cultura de reporte sistemático. Daí o facto de nós criamos mecanismos, nós temos algo que fazemos sistematicamente, que é uma responsabilidade de todos nós, são os OPAs, que são observações preventivas de ambiente e segurança, em que fazemos o reporte de uma condição insegura quando a observamos. Interpelamos a pessoa, explicamos porque é que aquela condição é insegura, e eu já fui objeto de OPAs, quando, porventura, de forma distraída, estava a fazer algo que um colega meu considerou que não era uma atividade segura, ou não era a melhor forma de fazer aquele procedimento, fui alertado, aquilo é feito um registro. Portanto, isso cria uma dinâmica
dinâmica de que, em si mesmo, ninguém é penalizado, e pelo contrário, nós premiamos quem faz mais obras e quem de forma mais ativa zela pela sua própria segurança e pela segurança dos outros. Agora, isto é um processo, e eu quero aqui também uma cultura organizacional muito aberta, com grande proximidade entre as pessoas e com um nível de confiança bastante elevado para que possa funcionar e que ninguém se sinta ameaçado por dar o erro em tempo oportuno e de forma correta e construtiva. É desmistificar o queixinhas, não é? Eu acredito que já incluiu tudo, acho que para somar canais de comunicação que sejam amplamente divulgados dentro da companhia, como canais que nós temos de compliance, onde as pessoas podem ligar de forma anônima para fazer algum tipo de denúncia. Não só aquilo que eu estou tentando tirar, não só o erro dentro da operação que leva a um momento de insegurança ou de risco para a saúde de alguém. A gente também, no trabalho de fábrica, a gente tem processos muito parecidos de levantamento, de atenção ao risco. Eu também já fui chamar a atenção por estar falando no celular próximo da minha produção e um operador me chamou a atenção. Eu achei bom que ele fez isso, porque ele não ficou preocupado em falar como ele falou comigo. Mas eu acho que os canais de compliance, eles abrem oportunidades também para a gente identificar problemas de fraude, problemas de uso de outras pessoas, e que eu acho que acontece em todas as companhias. Então, os canais de compliance, se bem utilizados, funcionam e funcionam muito bem. Estamos mesmo em cima da hora. Penso que podemos concluir o debate. Eu gostava de pedir uma salva de palmas aqui ao nosso. Muito obrigada a todos mais uma vez. Meu nome é Edson Bordalás, Rosa Marco. Fico feliz quando os gestores topam, as empresas já começam a falar de questão de pessoas. Foi extremamente importante. Acho que foi um ganho que os recursos humanos conseguiram demonstrar. Ouvi muito bem vocês algumas experiências que passaram. Nós falamos das nossas experiências e aquilo que vocês acham que os colaboradores têm que fazer para conseguirem atingir aquilo de performance aqui no feliz. Mas surge uma questão que é qual o procedimento em relação aos nossos gestores, aos líderes abaixo de vocês. Vocês sentem que eles assumem essa responsabilidade de gestão de pessoas ou responsabilizam ainda aos recursos humanos? Acho que é mais ou menos isso que eu quero perceber de vocês, se têm este entendimento de como é que vocês acham ou como é que vocês disseminam essa informação, que a gestão de pessoas parte da própria liderança das nossas organizações. Basicamente é isso. Até nos líderes há aqueles 20% que não são bons, não é? Portanto, há vários tipos de líderes, há vários performances ao nível de liderança, há pessoas que exercem liderança de forma com mais competência, com menos competência. Eu acho que começa a haver uma maior cultura dos líderes de assumir a parte da gestão das pessoas. Ter um processo ativo no recrutamento, ter um processo ativo na seleção e na definição dos planos de desenvolvimento. Um processo menos ativo quando é o processo de feedback ou de saída ou de gestão de mau desempenho. Aí eu acho que é um tema que os líderes ainda têm que melhorar, assumir isso de forma mais. E não, aí é que eu vejo mais subcontratação à equipa de pessoas e cultura, onde é preciso fazer a gestão de mau desempenho. E aí já chamam o business partner lá comigo fazer isto. Mas é um processo, acho que é um processo de formação. Paulo também falava disso. Estamos a ver maior qualidade de líderes com mais capacidade de assumir a gestão de pessoas na primeira pessoa, o apoio das ferramentas que são disponibilizadas pelo capital humano. E também as
várias fases de crescimento do líder, não é? Se algumas pessoas acham que eu tenho um bom estilo de liderança, foi uma coisa que adquiri. Eu não nasci com isto, foi algo que fui desenvolvendo, fui aperfeiçoando, fui aprendendo. Foram com muito feedback, com mudança forçada, às vezes, da minha forma de ser. É preciso perceber também que os líderes vão ter essa jornada e não logo nas categorias mais baixas de liderança começar logo a dizer este é muito bom e este é um líder natural e não é. É preciso trabalhar muito com liderança. Há pessoas que desenvolvem esses skills mais tarde, há pessoas que têm equipas mais fáceis de gerir que outras, portanto também aí para desenvolver dizer este é tão bom líder, aquela equipa é tão boa e o outro não, mas o outro é muito mais difícil de gerir. Entrar mais no detalhe do que é o estilo de liderança de cada um dos líderes e apoiar as pessoas nesta jornada de liderança, porque as coisas têm que se aprender. Então acho que há bons, há maus, há outros que precisam mais trabalhar, uns têm gaps, como diz o Sandro, trabalhar nos gaps dos líderes e todo o processo que nós falámos aqui, de feedback, de dar as ferramentas adequadas, vai melhorar o tipo de líderes, mas eu acho que sem dúvida estamos a evoluir no sítio, no caminho certo. Eu acho que todos vocês que estão em organizações de Moçambique há 10, 15, 20 anos, se compararem os estilos de liderança de hoje, há 10 anos atrás e há 20 anos atrás, são de certeza muito diferentes. E daqui a 10 anos vão ser muito diferentes outra vez. Isso é que é importante, é continuar a ter esta evolução positiva nos estilos de liderança, na forma de liderar. E usar muitos dos maus exemplos para melhorar também. Eu usei muitos dos maus exemplos de liderança que me passaram por frente para eu não crescer como aquelas pessoas. Mas estamos aí no caminho certo, eu acho. Bom, não há assim mais que eu possa acrescentar ao que o Bernardo disse, subscrevo inteiramente. Eu também tenho para mim e tenho para nós, enfim, na nossa organização, que a qualidade que faz a diferença no fim do dia é a qualidade da liderança intermédia. Nós podemos ter uma excelente equipa de alta direção, é fácil ter 4 ou 5 pessoas de elevado nível, difícil é depois ter 20 ou 30 líderes intermédios e que de facto estão mais próximos dos clientes, estão mais próximos das operações e que têm mais pessoas que interagem com a esmagadora maioria dos colaboradores e levar o nível e a capacidade de liderança dessas pessoas é efetivamente um desafio, é isso que vai fazer a diferença em termos do desempenho e da performance organizacional. E portanto também é aí que nós temos colocado um grande foco. Eu também partilho da opinião de que a evolução, a qualidade da gestão, os processos de gestão evoluíram tremendamente nos últimos anos. Hoje é fácil encontrarmos pessoas altamente capazes e com o treinamento adequado, os exemplos, bons exemplos que possam ter dentro da organização e com programas de desenvolvimento estruturados, é relativamente simples de desenvolver uma capacidade de liderança que coloca as empresas a operar a um nível de excelência ou próximo disso. Eu também tenho isso, tenho presente que esse caminho tem vindo a ser feito e é evidente também nós não podemos basear-nos ter um projeto de liderança que esteja baseado apenas na capacidade inata das pessoas, mas pelo contrário, nós com um programa de desenvolvimento adequado e com o tempo suficiente investido nessas pessoas e tendo os exemplos e tendo uma liderança pelo exemplo dentro da organização, nós estamos permanentemente a fazer subir o nível. Isso é um processo que se autoalimenta e que se vai replicando, e o desafio é conseguir pôr a imagem. Depois deste desejo de melhoria contínua, nós queremos sempre exceder-nos e fazer melhor amanhã do que fizemos ontem. Se nós conseguimos passar isso para toda a organização, nós vamos ter organizações que evoluem todos os dias e que entramos num processo em que no fim do dia as pessoas vão sentir-se melhor, vão estar mais capazes e vão estar preparadas para aceitar outros desafios. Eu aqui aproveitar de fazer um outro comentário ligado com a questão do baixo turnover, alto turnover. É evidente que o nosso desejo é que as pessoas que nós desenvolvemos, especialmente as melhores, fiquem connosco e não saiam. Mas por outro lado, eu também encaro e ao longo da vida tive o privilégio de trabalhar com pessoas que trabalharam comigo e que fizeram percursos
outras empresas, alguns até criaram as suas próprias empresas, e quando eu os encontro e me referem que o período em que trabalhamos juntos foi algo de gratificante para elas, é igualmente gratificante para mim. Portanto, nós vemos pessoas a sair da nossa organização, não é necessariamente mal, e até nos permite, por um lado, é um sinal de fazer coisas bem feitas, porque criamos recursos e desenvolvemos pessoas que são apetecíveis para outras empresas. E, por outro lado, criamos nessas pessoas as competências necessárias para abraçarem os desafios. Portanto, eu tenho um pouco de mixed feelings, é evidente que é sempre uma frustração quando nós vemos sair uma pessoa boa, mas se a pessoa for fazer algo melhor, for melhor remunerada e tiver uma perspectiva de carreira mais interessante, eu, no fim do dia, fico feliz para ela. Apenas uma nota de ficar a questão do turnover de uma forma um pouco ambivalente. Só para concluir, um pouco de como a gente estava na IBA em relação a se a liderança entende a gestão de pessoas como o trabalho deles ou um trabalho de recursos humanos. Acho que recursos humanos é a base de tudo e é quem suporta. Mas se eu olhar hoje a minha liderança máxima da empresa, todo o nível de diretoria, eu acho que ali tem 90% que está ali há menos de 2 anos. E dos 9, tem 3 que entraram como estagiários na companhia e hoje são diretores e são pessoas moçambicanas. Eles passaram por todos os processos, então eles entraram sendo liderados, viraram líderes júnior, líderes numa média da companhia, passaram a ser líderes sêniores e viraram diretores. E em nenhum momento eles tiveram talvez a facilidade de falar com a área de recursos humanos e dar um feedback para o meu time aí que eu vou fazer outra coisa. Isso não existe. Então cada um controla a sua equipe e a área de recursos humanos está ali para suportar, garantir todo o básico que aquele funcionário tem que ter e suportar. E suportar até na hora dele não saber dar feedback. O time da Eugênia muitas vezes ajuda os líderes a aprender a dar feedback participando das sessões de feedback com eles. E tem um negócio que sai da pesquisa de engajamento que nós fazemos, são reuniões de bate-papo. Não sei se aqui fala bate-papo, mas de conversas com pessoas de várias áreas, de vários níveis, numa só vez. Eu estou começando de novo agora com um bate-papo, onde eu vou trazer uma pessoa, um técnico da linha, vou falar com uma pessoa da área de recursos humanos, vou trazer um vendedor do mercado e vou escutar deles o que eles acham que a gente tem que fazer para a companhia ser uma companhia melhor para eles. E isso é super valioso, você bota no papel e dali sai coisas assim, às vezes coisas que são impossíveis, mas muitas coisas são possíveis, são muito fáceis de serem feitas, que vai deixar a pessoa mais contente. Exemplos assim bem básicos, às vezes o BDA, que a gente chama de BDA, o vendedor, ele pede um marcador, porque o dele acabou a tinta. E ele está 6 meses com o marcador sem tinta. E a gente dá 200 marcadores para ele nunca mais pedir isso, porque isso é coisa mais barato. Não tem porquê. E às vezes ele está pedindo já algumas pessoas e ninguém entregou. Mas é um exemplo bem básico para mostrar que esses bate-papos, essas conversas são valiosas. Mas assim, não existe isso. O líder é dono da sua equipe. E a área de recursos humanos está ali para suportar. Na hora que precisar, vai suportar, vai ajudar, mas a responsabilidade é dele. Muito obrigada. Eu sei que são muitas questões, mas por causa do nosso tempo não vai ser possível. Mas temos agora um momento de networking que podem aproveitar e fazer mais questões, tem que ver. E, bem, quero aproveitar este momento para agradecer a todos mesmo pela presença, sem deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, ao nosso patrocinador Premium, que é Standard Bank, Silver, da Coca-Cola, e Bronze temos Fidelidade, Contact, Holder e também Glencore. Uma salva de palmas. Obrigada. E eu acho que nós conseguimos misturar as pessoas, né? Eu lembro da senhora casada cor-de-rosa com outra senhora que já não estão juntas, então está tudo